Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma madrugada, nos encontramos aqui juntos para aprender mais um pouco do Espírito Santo. Eu creio que é uma noite a qual o Espírito Santo ele quer expressar o seu infinito amor para com as nossas vidas, para com a nossa família, porque Deus ele acredita na gente, Deus ele confia na gente. Agora, será que nós acreditamos e confiamos no que Deus pode fazer através das nossas vidas? Deus ele pede que nós demos lugar, porque ele quer agir poderosamente. Então eu falo para você, dê lugar, porque o Espírito Santo quer agir na sua vida. O Espírito Santo quer agir na sua casa. O Espírito Santo quer agir na sua família. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa madrugada nos encontramos na Tua presença. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, na revelação, na interpretação da Tua palavra. Pai, nos desfazemos de nós mesmos e nessa madrugada entramos como pequenino na Tua presença. Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar essa palavra fiel e verdadeira em nossos corações. Ontem nós lemos o livro de Mateus, capítulo de número 1, versículo do número 18 até o 25. E hoje nós vamos ler capítulo 2 de Mateus e vamos iniciar do versículo de número 1. Amém? E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Irmãos, aqui que o Espírito Santo fala no meu coração é que os seus inimigos, os seus adversários, ou aqueles que acreditam que Deus tem planos, que Deus te levantou, que Deus tem um chamado na tua vida, muitas das vezes eles vão sair de longe, eles vão vir de longe ao teu encontro, porque ele sabe o que você carrega é a necessidade dele, porque muitas das vezes ele não tem força para buscar, ou para entender, ou para carregar a presença de Deus. Porque a presença de Deus ela é manifestada nas nossas vidas de forma diferente. Uma coisa é eu acreditar que existe um Deus. Outra coisa é eu ter a certeza que existe Deus. Mas o que faz diferença na nossa vida é quando Deus ele se revela a nós e nós façamos aquilo que está no coração dele. Esses três magos, ele sabia que existia, que iria nascer Jesus, porque até então eles ficavam prestando atenção na palavra de Deus, no Velho Testamento, na Torá. E eles acompanhavam no decorrer do dia a dia, de ano após ano, a palavra de Deus se cumprindo. E muitas das vezes nós esquecemos a palavra de Deus, esquecemos de acompanhar o relógio da terra chamado-se Israel. A gente vê as coisas que estão acontecendo e a gente não quer entender o que Deus está revelando. E muitas das vezes é necessário nós recorrermos a um homem de Deus, uma mulher de Deus, a um povo totalmente genuíno. Só que às vezes nós achamos que nós sempre somos o dono da razão, que nós somos 100% carregador da verdade. E muitas das vezes nós não somos assim. Quando nós entristecemos, quando nós nos aborrecemos,
quando ouvimos algo que não alegra, né, o nosso coração, que não massageia o nosso sentimento, a gente esquece de tudo aquilo que Deus fez como promessa na nossa vida. E não foi diferente com esses 3 magos. Ele sabia que o Messias, ele já tinha nascido, ele iria nascer. Só que como a palavra de Deus diz que ele ia vir de Israel, da descendência de Davi, automaticamente ele foi para Jerusalém, a terra de Jesus, aonde o Messias verdadeiramente iria nascer. Só que naquele período, quem estava governando Israel era Roma, oprimindo o povo judeu, oprimindo Jerusalém, trazendo terror, trazendo massacre a muitos cristãos, perseguindo mesmo, matando. A gente vê o que aconteceu com Estevão, entre outros. Então, automaticamente, aqueles 3 magos, eles recorreram a quem? A Herodes. Herodes, ele era o governador daquela nação, ele mandava naquela nação. Tinha algumas influências espirituais, aonde nós vamos ler mais na frente, quando ele vai consultar ao sacerdote, ele vai pedir orientação se verdadeiramente iria nascer Cristo, o Messias, o libertador. Se nós pararmos para pensar, Herodes era um opressor de Israel. E quando ele ouviu que iria nascer Cristo, o libertador, aquele que iria tirar a opressão do povo de Israel, ele ficou preocupado de perder o governo dele. Só que o governo de Jesus, ele não era um governo terreno, ele era e é um governo espiritual. Herodes não precisava ficar preocupado, não precisava querer matar Jesus, porque Jesus jamais queria tomar o trono de Herodes, porque o trono já era de Jesus na visão espiritual. O que Jesus queria que aquela nação, que Herodes, qualquer outra nação, entendesse que ele era o libertador. Ele era aquele que veio para pisar na cabeça da serpente, ele era aquele que veio para nos reconciliar novamente com Deus, o Todo-Poderoso. E eles foram, esses 3 magos, ao nosso ver, a pessoa certa. Aquele homem que tinha autoridade, que representava no poder governamental ali em Israel. Só que aquilo dali muito abalou o coração de Faraó. Vamos lá no 2. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Bom, olha o ciúme ocasionado. Ali, a autoridade maior era Herodes. Aí chega 3 magos e ele faz essa pergunta logo para quem? Para Herodes. E ele falou que aonde que é nascido, que eles estavam lá para poder adorar esse Jesus Todo-Poderoso. E isso causou um ciúme, um medo muito grande no coração de Herodes. E muitas das vezes, irmãos, quando alguma pessoa, eles chegam até a mim, eles chegam até você, e eles enxergam em mim e você um homem íntegro, uma mulher íntegra, um homem de Deus, um homem que carrega a verdade, um homem que fala a verdade, eles buscam orientação.
Mas aqueles que não conseguem entender que nós somos canal de bênção, não por mérito nosso, mas é porque Deus viu a graça dele, ele viu graça em nós, ele viu a obediência na nossa vida, ele viu um temor na nossa vida. E as pessoas vêm tirar conselhos, as pessoas vêm obter algo através da nossa vida, porque eles sabem que nós somos agentes transformadores através da presença do Espírito Santo na nossa vida. E a gente procura andar, né, na visão da palavra, com a vida sempre no altar de Deus, para poder não falarmos aquilo que está em nosso coração, mas através do que o Espírito nos ensina, a gente conduzir almas, conduzir pessoas a adorar o verdadeiro Deus. E nós temos que ensinar o povo a ele ter Deus na sua vida. Uma coisa é nós falarmos que nós temos Deus, que nós seguimos Deus. Outra coisa é ter Deus dentro da nossa vida. E cada vez que passa, está mais difícil da gente encontrar pessoas remanescentes. Pessoas que verdadeiramente você olha assim e você fala, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Irmão, porque a Bíblia, a palavra está se cumprindo, e a Bíblia diz que no final o amor de muitos iria se esfriar. Que o homem, ele seria levado, entregue ao matadouro. E muitas das vezes, irmãos dentro da própria igreja está nos levando todo dia para esse matadouro, se levantando, julgando, o amor se esfriando, frieza espiritual, frieza sentimental. Não existe mais temor dentro do povo. Se lá já era assim, imagina nos dias de hoje. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Olha que interessante. Se eles conhecessem a palavra de Deus, se eles estudassem o que o profeta Isaías falava, o que Abacuque falava, a respeito do Messias, a respeito do libertador, entre outros profetas, Daniel. A gente pega Isaías como um profeta messiânico, José, profeta messiânico. A gente vai ver que Deus já estava se revelando que um dia o reino dele espiritual seria estabelecido na terra. Só que eles estavam preocupados com a fama que eles tinham. Eles achavam que Jesus era um salteador, que Jesus era um ladrão, que Jesus ia roubar a coroa física da cabeça deles, e não era, irmão. Jesus estava ali, sentando ali, quando ele sentou naquele trono de Davi, ele estava falando de um reino espiritual que era maior do que aquele reino físico de Davi. Portanto, que ele falou que aquilo dali não prestava para ele, que ele iria quebrar, que era o seu corpo físico, para obtermos a eternidade, e que o sangue dele iria lavar aquela terra. Só que muitas das vezes nós não queremos que isso aconteça na nossa vida, porque aonde Jesus entra, o pecado não tem mais vez. Aonde Jesus está, superabundou a graça de Deus na minha vida e na tua vida. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Principalmente os fariseus, os sacerdotes, homens incrédulos, corruptos, homens presunçosos, oprimindo o povo, levando falsas doutrinas, levando jugo. E ali Israel já tinha há muito tempo deixado de ser uma nação espiritual, uma nação de Cristo, né, anunciador das boas novas,
e já tinha se tornado, junto com as outras nações, como uma nação governamental. Desde o momento quando eles pediram para Saul ser a liderança, o rei deles na terra, enquanto que Deus queria ser o único rei dele na terra. As outras nações tinham rei, mas Israel não tinha rei. E nós vemos que todas as passagens dos reis que governaram Israel, todos eles tiveram as suas quedas, outros foram terríveis, fizeram coisas absurdas, levantando altares, criando bosque, tudo lugares de idolatria, de ocultismo, paganismo, fazendo mesmo para aborrecer, né? Trazer ira no coração de Deus. Porque quando nós nos afastamos do princípio de Deus, Satanás ele usa isso como arma e vem contra a nossa vida. E ele entra na nossa vida. E ele traz uma cegueira espiritual que a gente acha que nós estamos certos, mas na realidade nós estamos totalmente errados. E congregados todos os príncipes do sacerdote e os escribas do povo perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E ele lhe disse, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Olha que interessante. Se eles sabiam que o nascimento do Messias já estava escrito pelo profeta Isaías, o que eles estavam temendo? Se ele já aguardava esse libertador, é porque o coração deles não queria a libertação. E muitas das vezes a palavra do Senhor é pregada, é mencionada, mas ela entra como comichões em nossos ouvidos, porque nós não queremos mudança de vida. Nós queremos permanecer errado, permanecer no pecado, permanecermos egoístas, permanecermos duro de coração, porque a gente sabe que quando nós abrimos o nosso coração, o Espírito Santo entra e ele faz morada. E ele nos constrange de uma tal forma que quando nós saímos um pouquinho da direção, nós nos sentimos mal. E a gente automaticamente, a gente se reconcilia com o nosso Deus e a gente volta para Deus. Mas aqui os escribas, os fariseus, os sacerdotes, eles não queriam isso. Eles acostumaram a ser o governo político, porque até então Roma era como se fosse o guardião dos escribas, o guardião dos fariseus. Eles fizeram uma aliança com Roma e quebraram a aliança com Deus. Quando você faz uma aliança errada, você está quebrando o princípio. E quando você faz essa aliança errada, você está quebrando o seu relacionamento com Deus. Você está quebrando a aliança com Deus da mesma forma que Israel quebrou, da mesma forma que Israel fez. E nós não podemos agir assim. Nós temos uma aliança inquebrável da parte de Deus para comigo e para contigo. Só que sou eu que cuido dessa aliança. Nós carregamos uma aliança, eu que sou casado, tenho uma esposa abençoada, uma mulher de Deus na minha vida, um filho abençoado. Mas, além dessa aliança, eu tenho com ela um amor selado. Eu tenho um compromisso com ela e eu não posso magoá-la, eu não posso feri-la, eu não posso trair esse pacto que eu fiz com ela. E existe uma aliança que você não vê, mas que já foi feita no mundo espiritual entre você e Deus. E você, da mesma forma, não pode quebrar essa aliança com Deus, porque quando nós quebramos uma aliança com Deus, o casamento é desfeito. E quando o casamento é desfeito, como que nós vamos falar que nós temos um esposo, um noivo, aguardando esse noivo? E quando eu quebro a minha relação de confiança com a minha esposa,
Como que ela vai acreditar que o que eu falo é a verdade e que eu vou querer o melhor para ela? Ela não vai mais acreditar, irmão. E Israel era da mesma forma. Eles que quebraram a aliança desde o princípio com Deus, e ainda eles acarretavam a culpa no próprio Deus, porque ele estava preso, trazendo mais para dentro da sua alma, do seu espírito, o que Moisés falava. Eles queriam andar pelo velho pacto, a velha aliança, e Jesus era a nova aliança, tirando aquele jugo, tirando aqueles pesos, trazendo algo novo para a vida deles, mas eles rejeitaram. Eles rejeitaram. Vamos no 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Irmãos, aonde Deus te colocou, fica. Aonde Deus te levar, vai. Mas você não fica, ou você vai porque você quer tomar essa decisão. Mas você tem que ter paz dentro de você, e as coisas ela vai se testificando naturalmente, sem precisar você forçar nada. É Deus que faz para você, não você que faz para Deus. Deus não precisa da gente, nós que precisamos de Deus. Não sou eu o Salvador, não é você o Salvador do mundo, mas Ele é o meu Salvador, Ele é o teu Salvador, Ele é o meu Redentor, Ele é o teu Redentor. E engraçado que Jerusalém é a mais pequenina, e ninguém dá nada por ela, mas ela é uma potência. E o mundo, as pessoas, ele nos olha assim, pequenininho, pequenino, sem formosura, sem recursos, largado, abandonado, esquecido, igualzinho Davi. Mas são esses daí que Deus chama, são esses pequeninos, esses ninguém, que Deus está chamando para confundir o sábio. E Deus manda te dizer que Ele está chamando, mas para Ele te chamar, você tem que ser pequenino. Deus poderia chamar nações grandes? Sim, poderia chamar. Mas que mérito tinha? Que honra tinha? Nenhuma, irmão. Deus faz acontecer das coisas improváveis. Era necessário Jesus nascer, ele escolheu Jerusalém, ele poderia escolher Brasil, ele poderia escolher a África, ou ele poderia escolher tanto país, mas ele escolheu Jerusalém. Ele escolheu aquela nação para ser o berço. E muitas das vezes nós não damos crédito, nós viramos as costas. Aonde está a promessa? A promessa de Deus, ela começou lá, mas ela vai terminar aqui. A promessa de Deus vai ter que terminar aí dentro de você. Você já parou e olhou para o espelho e você já fez essa pergunta a Deus: quem sou eu? O que eu tenho feito? Como que está a minha vida? O Senhor tem se alegrado de mim? Irmão, eu estou fazendo essa filmagem aqui, mas engraçado que eu estou olhando para mim mesmo. E eu estou ministrando na minha própria vida. Porque às vezes a gente pensa que nós não somos capazes de fazer. Que a gente fica com medo de colocar a cara a tapa. A gente, para ser o que Deus quer,
nós temos que ser pequenino. O crescimento ele vem de Deus. Mas sabe quando que você vai crescer? Quando você querer sair do anonimato. Às vezes as pessoas eles querem crescer, mas eles não querem sair do anonimato. Às vezes quer ganhar uma guerra, mas não quer sair lá de trás das malhadas, lá de trás. Não, Deus está mandando nós ficarmos na frente. O Senhor ele quer confundir, irmão. Ele quer confundir a todos. Aqueles que eram improváveis, que ninguém dava nada, é esse que Deus quer usar. Porque ainda há essência, ainda há temor, ainda tem força para lutar contra a natureza humana. E ninguém dava nada para Jesus, irmão. Quem vai dar alguma coisa para alguém que nasceu numa manjedoura? Quem vai dar alguma coisa para alguém que ficou sendo fugitivo? Quem vai dar alguma coisa para você se você não sabe ler, se você não sabe escrever? Quem vai dar alguma coisa para você porque você não tem faculdade, porque você não fala bem, você não é eloquente? Quem vai dar alguma coisa? Ninguém vai dar nada. Não espere nada de ninguém. Não fique esperando nada de ninguém. Espera em Deus. Jesus não estava esperando nada dos 3 magos. Jesus não estava esperando nada de Faraó, porque ele sabia qual era o propósito dele na terra. Você não precisa ficar esperando ninguém, você tem que entender que você tem propósito na terra. Se você nasceu, é porque é sinal que Deus te escolheu. E se Deus te escolheu, Ele te gerou. E Ele te gerou e agora Ele fez você gerar o que é dele para sair dentro de você e você expressar a natureza de Deus na terra.